Olá, boa tarde a todos. Sejam aí muito bem-vindos à segunda edição do nosso Jornada ESG da KPMG. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos financeiros conectados aos aspectos socioambientais. E eu tenho o prazer aqui de receber nessa empreitada, primeiro a minha sócia aqui da área de ESG Advisory, a Inete Martins, que vai me ajudar aqui na moderação e na confecção das perguntas. E também temos aqui uma lista de convidados ilustres, nossos colegas aqui de jornada, o Felipe Fernandes Mendes, que é diretor de tesouraria e desenvolvimento de negócios da Tereos. Boa tarde, Felipe, obrigado pela presença. O Joaquim Leite, que é secretário da Amazônia e Serviços Ambientais e coordenador de preservação no Conselho da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado também, Joaquim. E o nosso colega Marcelo Donini Freire, que é diretor de recursos externos do Ministério do Meio Ambiente também. Antes da gente começar, eu acho que o tema a gente escolheu muito por conta de que hoje a gente ouve muito falar de vários instrumentos financeiros ligados aí ao âmbito do ESG, né, do Environmental, Social and Governance. Então, a gente ouve falar dos Green Bonds, dos Social Bonds, dos Sustainable Bonds, dos SDG Bonds, né? Então, a gente tem toda uma série de títulos de dívida que são ligados à iniciativa privada e também a gente está começando algumas discussões no âmbito do pagamento de serviços ambientais que tem um critério, talvez um viés mais governamental. Então, nós achamos por bem juntar essas duas coisas, né? A gente quer falar assim, de uma diversidade de mecanismos. Acho que a ideia aqui é a gente discutir um pouco como que esses mecanismos financeiros podem ajudar na mitigação dos impactos aí, tanto ambientais quanto sociais, né? E nessas duas visões, e colocar aqui alguns dados para vocês, porque a gente ouve falar muito desses títulos, né? Então, eu vou citar aqui até uma pesquisa que saiu essa semana, aí dos nossos colegas da Citaui, que fala que o Brasil ele emitiu aí 8,1 bilhões de dólares em títulos, desse tipo de títulos, né? Sejam verdes, sejam sustainable, desde 2015. Então, houveram cerca de 50 emissões. Mas se você pegar o mundo, né, e acho que meu colega Felipe vai falar um pouco mais disso, né? Felipe, eu peguei isso da sua apresentação, tá? Eu não quero começar Fica tranquilo. Não quero entregar. A gente vai compartilhar. Não quero contar o final da história. Mas se você pega aí, por exemplo, no âmbito mundial, só em 2019 foram 476 bilhões de dólares. Então, assim, numa conta bem simplória, né? O que o mundo emite no ano é cerca de 60 vezes mais do que o Brasil emitiu desde 2015. Então, eu acho que existe um espaço enorme, né? Acho que um potencial enorme das nossas condições para que a gente alavanque esse mercado. Então, acho que não há dúvida que existe um espaço grande para crescimento, mas eu vou deixar essas perguntas para o final, né? Primeiro, eu vou chamar o nosso colega Felipe. Felipe, por favor, fique à vontade aí. Você tem a palavra. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Ricardo, Liette, também Marcelo e Joaquim aqui. Boa tarde também a todos os convidados. Acho que eu preparei alguns slides para contar um pouquinho da nossa experiência. Eu agradeço a KPMG pela oportunidade. Então, acho que a gente pode seguir para o próximo slide. Acho que antes de falar da nossa experiência e das razões que nos levaram a caminhar para um financiamento sustentável, acho que vale a pena uma palavra rápida sobre a Tereos. Hoje a Tereos é um grupo global líder em alimentos e bioenergia, né? A gente atua através de açúcar, etanol, energia e amido. É uma empresa de 4,5 bilhões de euros de receita. Ela é estruturada como uma cooperativa, né? Tem mais de 12 mil membros operados, mais de 26 mil funcionários e processou no passado quase 50 milhões de toneladas de matéria-prima.
Como o gráfico mostra, a gente é o segundo maior produtor de açúcar no mundo e tem uma presença, através dos nossos produtos, em mais de 100 países. Então, se a gente puder seguir para o próximo. Acho que aqui dá uma ideia clara do posicionamento da Tereos, né, que saiu de uma empresa francesa para um posicionamento global. Então, hoje são quase 50 unidades industriais em 12 países e a nossa história, né, passou de um grupo produtor de açúcar à base de beterraba na França, começou uma expansão ainda na Europa para um business de amido e ingredientes. E aí, nos anos 2000, o grupo começou uma diversificação geográfica, né? Fez o primeiro movimento aqui para o Brasil. Foi o primeiro grupo estrangeiro a investir em cana-de-açúcar no Brasil. Lá atrás, numa parceria com a própria Cosan, que eu acredito que boa parte do pessoal aqui participando conhece. E aí, a partir dali, uma expansão também para a Ásia, num business de amido e adoçantes, e mais voltado à cana-de-açúcar também na África. Então, hoje é um grupo bem consolidado e presente em 4 continentes. Podemos seguir para o próximo. Então, para eu começar a contar um pouquinho da nossa decisão de buscar esse tipo de financiamento, que eu acho que é o principal objetivo aqui. E eu vou dividir em 3 partes, né? Acho que a gente tomou essa decisão baseada em 3 frentes. A primeira delas é o setor em que a Tereos está inserida, né? Acho que é um setor naturalmente sustentável, né? Acho que põe efetivamente a economia circular em prática. Então, basicamente, a gente não, no setor de sucro energético, a gente não desperdiça nada da matéria-prima, né? E aí, citando o próprio exemplo do bagaço, que a gente utiliza para queima nas caldeiras e cogeração de energia, os próprios resíduos da operação que a gente acaba recolocando como fertilizantes, e mais recentemente o setor tem feito uma aposta importante e que tem bastante potencial de crescimento, que é o biogás biometano, né? Então, a própria Tereos, a gente está estudando isso mais a fundo. Então, eu acho que é um setor sustentável por natureza. O etanol é definitivamente um exemplo claro disso, né? Eu gosto de citar que quando a gente olha o ciclo de vida do etanol comparado à gasolina, a gente tem um saving de CO2 de quase 90%. Então, é um exemplo muito forte de uma fortaleza que a gente tem aqui no Brasil e que tem que ser aproveitada. E um exemplo mais recente que a gente tem no setor é o RenovaBio, né? Um programa que o governo aprovou recentemente e foi uma excelente iniciativa, né? Conduzida em parceria com o setor. Basicamente, é um programa que valoriza o papel estratégico do etanol. Então, é onde os produtores de etanol eles emitem créditos de carbono, né? Estou trazendo uma abordagem bem simples, mas é um programa que levou um bom tempo para ser estruturado e não é relativamente simples, mas basicamente você valoriza o etanol frente ao combustível fóssil com a emissão desse crédito de carbono, onde as distribuidoras elas acabam tendo uma meta de compra de CBIOS e os produtores, dependendo do nível de eficiência, emitem esses CBIOS. Acho que o mais importante para a gente aqui é um programa operacional e que o setor acredita bastante, que tem muito valor no médio e longo prazo. Então, é um programa de crédito de carbono nosso, brasileiro. Então, acho que a gente precisa cada vez mais reforçar isso. Acho que, indo para o próximo slide, a segunda razão é como a Tereos ela tem enxergado a agenda de sustentabilidade dentro de casa, né? É um tema que para a gente não é tão novo. Eu diria que a gente olha de forma mais efetiva há pelo menos uma década. A gente tem uma diretoria de sustentabilidade dedicada ao tema. Então, eu trouxe aqui
esse roadmap, porque ele não é um roadmap só da entidade Brasil, né? Como eu mencionei no início, nós somos uma multinacional, então aqui é uma abordagem mais top-down. Como vocês podem observar aqui na coluna da direita, a gente construiu isso de forma mais estruturada, seguindo os guidelines da própria ONU. Então, basicamente, para não se estender muito, a gente está falando de 4 grandes pilares. O primeiro é a indústria positiva, né? Então, desde um commitment da companhia de reduzir o consumo de energia, apesar da gente ter uma eficiência muito grande, ter ganho muita eficiência ao longo dos anos em reduzir o consumo de vapor e, pelo contrário, gerar mais cogeração, a gente ainda acha que tem espaço. Também, acho que nenhuma empresa deve fugir disso, diminuir a emissão de CO2, né? Então, a gente tem um commitment muito claro em relação a isso. Eu acho que o setor já otimiza muito os recursos, mas ainda tem aquele 1%, 2% que a gente consegue explorar um pouco mais, e é um setor super intensivo em uso de água. Então, aqui a gente tem um commitment de reduzir esse consumo de água também. O próximo pilar é um pilar de nutrição. Ele acaba se aplicando mais às outras entidades de negócio do grupo, que tem uma exposição mais a ingredientes alimentícios, proteínas vegetais, mas não deixa da gente tentar trazer esse paralelo aqui para o Brasil. O terceiro ponto é definitivamente as pessoas e as comunidades. Então, reduzir drasticamente, a gente vem fazendo isso, os acidentes e o aumento da satisfação dos nossos funcionários. O nosso CEO gosta bastante de citar que é o terceiro ou quarto ano consecutivo que a gente está entre as principais empresas em termos de satisfação dos funcionários pelo valor. Então, acho que é um exemplo claro, mas sempre tem bastante espaço para melhorar aqui. Eu acho que o tema do gênero é muito importante e a gente é orgulhoso de falar que hoje no nosso comitê executivo quase 40% é composto por mulheres. Então, acho que é um elemento importante, mas a gente ainda tem bastante para caminhar nesse sentido. E, obviamente, um trabalho social com as comunidades. A gente tem uma atuação aqui no Brasil muito forte no estado de São Paulo. A gente tem 8 usinas, então, diversas comunidades pequenas que a gente tenta trabalhar, seja via suporte aos hospitais. Um exemplo claro foi agora durante a pandemia, fornecendo muito álcool 70 para suportar o dia a dia. Mas a gente atua também bastante via esporte, via educação. A gente acaba comunicando menos do que deveria, a gente acaba ficando muito preso ao E do ESG, mas a gente tem um papel também forte em relação ao social. E, por fim, acho que não tem como fugir de trabalhar uma agricultura sustentável. A gente é um grupo que, por ter essa raiz cooperativa, trabalha muito forte com os nossos fornecedores. Então, não só certificando a nossa cana, mas certificando também a cana dos fornecedores, e é um commitment que a gente tem para o longo prazo. E acho que ao longo dos últimos anos a gente já vinha buscando isso, não estava estruturado dessa forma tão organizada, e o reflexo de que a gente já estava num caminho bom é que ano passado a gente foi certificado pela EcoVadis, né, uma empresa renomada de ESG, como top 1% dentre as empresas de agronegócio no universo de cobertura deles. Então, acho que mostra um pouco que a Tereos vem caminhando uma tendência positiva de práticas agrícolas industriais. E obviamente, que vincular os nossos contratos financeiros à sustentabilidade é um passo além nesse nível de commitment que a gente já vinha apresentando. Se a gente puder ir para o próximo. E aí, acho que pegando o setor, pegando a empresa, né, e olhando, encaixando como é que os nossos parceiros financeiros, como é que isso conversava com o interesse dos nossos parceiros financeiros,
basicamente endereça a razão da gente ter caminhado para a primeira operação verde aí no setor. A gente já vinha acompanhando o crescimento, né? Acho que o gráfico mostra bem aqui que ele foi mais forte nos últimos 3 anos. O Ricardo já deu o spoiler bom aí, que foi quase meio trilhão no ano passado, e a gente já tem 1,2 trilhão. É aquilo, né, Ricardo? Notícia boa a gente tem que soltar mesmo e não tem problema. Mas acho que é legal ver que já é um mercado de mais de $1 trilhão de dívida emitida. A Tereos ela optou por esse mecanismo, que eu vou entrar um pouco mais no próximo slide, que é o Sustainability Linked Loan. Não, pode voltar, por favor. A gente explorou esse mecanismo, e eu vou poder dar um pouco mais de detalhe, e ele vem ganhando muita força. Eu acho que ele tem elementos importantes do porquê que ele vem ganhando muita força. Então, já representa quase 1/3 aí do mercado de emissão de dívida sustentável, e se a gente olhar no contra-ano, apresentou quase 200% de ganho. A Tereos ela tem uma exposição grande a bancos internacionais. A gente está falando de uma carteira de mais de 25 bancos. Então, a gente consegue ter uma leitura de como cada uma das regiões está enxergando esse tema. Definitivamente, a gente pode dizer que é um interesse global sobre o assunto, mas a gente não pode negar que os europeus e os americanos eles estão um pouco mais avançados nessa frente. Aí eu digo tanto de soluções quanto de demanda dos próprios boards e diretorias dos bancos de caminhar nessa direção para a carteira dos bancos. E eu acho que, vou até pegar o gancho do Ricardo, definitivamente o Brasil tem tudo para ter uma posição de destaque, seja pelo agro, mas eu não acho que a gente tem que se travar só no agro. Eu acho que esse instrumento de Sustainability Linked Loan oferece muito para diversos outros setores, então eu vou até explorar um pouquinho mais em alguns outros slides, mas definitivamente há muito espaço. Acho que todo mundo acompanhou. Eu pessoalmente fiquei muito feliz de ver a operação, se não me engano, da semana passada, que a Suzano colocou. Foi o primeiro bonde vinculado a metas de sustentabilidade de um país emergente, né? Então, não é coincidência que foi o menor cupom da história de uma emissão da Suzano. Acho que as coisas acabam convergindo claramente aqui, que esse é o caminho e que tomara que vire regra e não mais exceção, mas definitivamente a gente pode caminhar além do agro, apesar do agro ser o emissor claro aqui, vamos dizer, das operações, e a gente precisa alavancar nisso. Podemos seguir para o próximo. E aqui contar um pouquinho mais da nossa experiência. Então, como eu já disse, foi o primeiro financiamento sustentável do setor de açúcar e etanol no Brasil, nos deixa super contente. Foi uma transação de $105 milhões, a gente desembolsou agora em junho, uma transação de prazo de 5 anos, com 2 anos de carência, onde a gente teve o suporte de 7 bancos, que a gente já tem relacionamento há um bom tempo. E então a gente está falando aí, pegando o gancho do slide anterior, basicamente a gente está falando aqui de bancos europeus e americanos. Também tem um pouco do viés da Tereos ser uma empresa europeia, acho que isso não dá para negar aqui. E definitivamente para a gente foi uma operação vencedora. Acho que, como está bem destacado aí, o fato da gente ter conseguido colocar uma operação de 5 anos com 7 bancos em plena pandemia é um exemplo claro que tem força esse elemento num financiamento. A gente soube pelos nossos coordenadores que foi o primeiro
corporate loan de 5 anos desde o início da pandemia. Então, também foi muito gratificante para a gente escutar isso. E aí, entrando um pouco mais no escopo verde do financiamento, a Teneos, ela basicamente se comprometeu com 4 KPIs de sustentabilidade, né? O primeiro deles é a emissão de greenhouse gases, né, de gases do efeito estufa, por tonelada de cana. Acho que é legal comentar aqui que, nesse caso, a gente não olhou só o escopo 1, a gente olhou o escopo 1 e 2. Obviamente, o escopo 3 é algo que a gente começou a mapear, mas não quis trazer para dentro desse financiamento nesse momento. Aqui vocês observam que tem uma menção de target e stretch. O target, então, de 3%, a gente acaba ganhando uma certa remuneração, na verdade, uma redução de taxa. O stretch é se a gente for um passo além, a gente acaba tendo um ganho adicional de taxa. Isso se aplica para os 2 KPIs que os bancos entenderam como mais relevantes para a nossa indústria. Então, tanto o gás do efeito estufa quanto o uso de água, que, como eu disse, é muito intensivo nessa indústria. Ali no segundo é o consumo de água, aí não sobre cana própria, e sim sobre cana total processado. O terceiro conversa muito com aquele roadmap que eu falei para vocês de evoluir o percentual de cana certificada, e aí hoje a gente tem um avanço muito forte com a própria Bom Sucro. Então, basicamente, ganhar 5 pontos percentuais ao ano na nossa cana certificada. E aqui, como vocês podem ver, a gente foi um passo além, não colocou só a cana própria, colocou a cana total. Então, trazer os nossos fornecedores também para essa caminhada, né? E, por fim, aí trazendo também o social e o governance para o financiamento, um compromisso da Teneos de melhoria da sua pontuação ao longo dos anos com essa auditoria de ESG, a EcoVadis, que eu comentei. Então, basicamente, todas essas metas elas foram validadas por uma certificadora e elas vão ser acompanhadas anualmente. E tão simples quanto isso, se a gente entregar redução de taxa, se a gente não integrar, a gente vai tendo aumento de taxa. Eu acho que deve ter um público grande aqui escutando a gente, e é importante fazer um comentário até para desmistificar o tema. Porque, inclusive, nós tivemos essa impressão antes de caminhar para essa transação, mas a verdade é que a estruturação de um financiamento como esse não é um bicho de 7 cabeças, não é rocket science. Basicamente segue o rito de um financiamento padrão e você, em paralelo, tem uma discussão saudável com os bancos de sustentabilidade, de onde a companhia quer chegar. Então, é uma opinião pessoal nossa de como a gente enxergou. E aí eu pego o gancho até para falar do meu último slide, se vocês puderem passar. Eu queria aproveitar, acho que, para reforçar essas mensagens importantes de como a gente encarou aqui essa experiência, né? E a nossa percepção sobre esse instrumento, ela não podia ser mais positiva, porque, primeiro, a partir dessa operação, a gente adotou como empresa e como tesouraria uma provocação interna de sempre que a gente for caminhar para uma operação estruturada. E aí a gente está falando de mercado de capitais, uma operação sindicalizada como essa que a gente acabou de fazer, um financiamento de longo prazo, multilateral ou com banco de desenvolvimento. Por que não caminhar para uma operação verde? Tem espaço? Faz sentido? Então, vai ser um desafio que a gente definitivamente vai adotar a partir de agora. E aí, olhando até um pouco mais para fora da empresa, a gente ficou surpreso com o efeito positivo que gerou e o nível de benchmark que empresas dentro do setor e até mesmo fora do setor vieram nos procurar para entender um pouco mais.
querer saber um pouco da nossa percepção, mas, além disso, olhando assim a efetividade do nosso negócio, a quantidade de provocação que gerou dos nossos bancos parceiros. E assim, onde a gente foi passivo nesse caso, não foi a Treos provocando, a gente, a partir da publicação, escutou muito dos bancos, a gente tem interesse em discutir A, B ou C e com esse escopo verde. E o que eu posso dividir com vocês é que, no momento, a gente tem 2 operações em discussão. A primeira delas, a Treos é um emissor frequente de CRAs, né, para o mercado de capitais. A gente tem mais de 1 bilhão de dívida emitida. E a gente sentiu aqui um mixed feelings, né? Eu diria que tem metade dos bancos com os quais a gente está conversando que enxergam um alto valor sobre o ESG, o selo verde, e a outra metade, ela sim enxerga um valor, mas ela ainda tem uma dificuldade de quantificar o quanto que o investidor pessoa física vai valorizar isso na ponta final. E não dá para a gente culpar os bancos, porque eu, pessoalmente, não tenho o entendimento de quando o pessoa física, seja para equity ou para dívida, está valorizando o tema. E eu acho que isso não é uma exclusividade do Brasil. Também você deve ter esse tipo de dificuldade na Europa e nos Estados Unidos. Então, o importante é saber que a cadeia está desenvolvendo isso e, em algum momento, acho que vai chegar na ponta final. Mas, a gente efetivamente está trabalhando essa operação e vai ser muito legal se a gente conseguir colocar ela de pé nesse formato. E a segunda é um financiamento de longo prazo com o Banco de Desenvolvimento, que já é parceiro da casa. É um financiamento longo, como vocês conseguem ver, de 12 anos. Enquanto o CRA, a gente pretende trabalhar mais a certificação por um auditor independente, aqui a gente pretende trabalhar mais no uso dos recursos em projetos verdes. O banco deixou muito claro para a gente que essa é a prioridade número 1 deles, buscarem financiamentos verdes. Então, se é um cliente atual da companhia, do banco, e consegue estruturar uma operação do tipo, é onde eles vão buscar focar. E o banco até trouxe para a gente, e a gente tem escutado isso de uma forma recorrente, principalmente de bancos holandeses e franceses, uma diretriz clara de não aumento de exposição em clientes, e aí talvez não sustentáveis, não é a melhor palavra, mas que acabam impactando muito no ambiente. E aí um que acaba sempre vindo à tona é o setor de carvão, mas até para dividir um pouco mais com vocês, que já há essa diretriz e a gente já começa a ver ela mais forte em alguns países. Acho que, para finalizar, acho que dividir com vocês, dentro do nosso setor, acho que pensando em laço de operações verdes, a gente tem uma série de programas, então desde CAPEX para plantio de cana para a produção de etanol, e aí vou até fazer a observação aqui para os nossos colegas do governo. O governo foi muito feliz com a debênture de infraestrutura, de colocar o etanol como um potencial lastro de operação. E então é um instrumento que a gente pode usar a partir de agora, e eu tenho visto isso sair cada vez mais no mercado. Então, o setor poder alavancar na debênture de infra, acho que foi um belo gol. Mas, fora isso, a gente tem a própria cogeração, biogás, tem uma série de frentes que o setor consegue explorar e a gente vai buscar trabalhar nesse financiamento. E aí, para dar meu depoimento final, eu acho que a gente definitivamente está muito satisfeito de ter sido a primeira empresa. A gente não, do setor, né, a fazer um empréstimo sustentável, a gente não quer parar por aí. E o legal é que a gente começou a ver um movimento muito forte de outros players na indústria. Eu vou até citar aqui a FS Bioenergia, é público, né, saiu em jornal. É uma empresa de etanol à base de milho que colocou uma operação
recente, um green loan recente, e vou citar a Trading Zalipal, que é uma trading atuante no setor, também é uma operação pública, e eles foram além, eles fizeram uma transação na cadeia, né? Eles não pegaram só o emissor, eles trabalharam toda a cadeia de forma sustentável. Então, é muito legal ver que isso está acontecendo. Acho que reforça o ponto do Ricardo de que ainda é tímido, mas ela vem crescendo. E eu queria fazer um último comentário que pode parecer um pouco clichê, mas pelo menos do lado da Tereos, a gente vem enxergando os financiamentos verdes assim. É óbvio que, como tesoureiro, eu vou sempre buscar a menor taxa, mas eu acho que o viés dessa transação e o objetivo final, os ganhos, eles vêm mais de duas outras frentes. Acho que a primeira delas é definitivamente trazer mais gente para participar de uma operação, e a gente viu, por exemplo, bancos que a gente tinha zero relacionamento caminhando até o final do commitment da transação. Então, definitivamente tem appeal, o pessoal está engajado nisso. Então, aumentar o montante da transação. E mais do que isso, principalmente a gente que tem exposição a grandes bancos europeus, esses bancos nos enxergarem como uma empresa de uma agenda sustentável para continuar financiando para o médio e longo prazo e que faz parte das próprias diretrizes do banco. Então, essa é a visão do Tereos, de como a gente está enxergando esse tipo de financiamento. E acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a Eliette e ao Ricardo, em nome da KPMG, pela oportunidade, e no final eu fico à disposição aí para perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Felipe. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu poucas vezes vi assim uma explicação tão detalhada, né, dos motivos e dos benefícios. Eu acho que cada vez que a gente tem esse nível de transparência, aprendemos mais aí sobre as demandas e por que esse mercado está em ebulição. Então, obrigado. Eu queria aproveitar para lembrar a audiência que vocês podem ir fazendo perguntas aí pelo nosso chat, tá? Então, não precisa deixar tudo para o final, porque às vezes a gente deixa tudo para o final e às vezes não dá tempo, né? Então, é isso. Bom, eu gostaria de chamar agora nosso colega, o Joaquim Leite, que é secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, coordenador de preservação do Conselho da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, e o Marcelo Donini Freire, que é o diretor de recursos externos no MMA, para falar um pouco sobre quais são as iniciativas, né, no âmbito governamental, no âmbito federal, que também conversam justamente com instrumentos financeiros aí na mitigação dos impactos socioambientais. Joaquim, Marcelo, por favor, vocês têm a palavra. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a equipe da KPMG pelo convite. Já fui apresentado, Joaquim Leite, aqui do Ministério do Meio Ambiente. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Obrigado a todos, um prazer estar aqui. Queria agradecer aí pela oportunidade, a apresentação também muito instrutiva e excelente. É bom a gente ver o nível de comprometimento e desenvolvimento do tema aí como é uma iniciativa dessa da Tereos, né? E acho que está totalmente linkada com aquilo que a gente está se propondo a fazer e fomentando enquanto governo. Obrigado, Marcelo. Me tira uma dúvida. Eu comando a apresentação daqui, você comanda daí, como funciona? Posso começar? Pode começar. Obrigado a todos. A ideia aqui é apresentar o programa Floresta Mais, que o governo federal lançou mês passado. Pode passar para o próximo slide. O programa tem o objetivo de criar esse mercado de serviços ambientais. É um mercado que nasceu com muito investimento em vários países, muito investimento público. A ideia do governo federal é criar um mercado de serviços ambientais com a participação da iniciativa privada, especialmente fazendo com que aqueles que reconhecem o benefício comecem a entrar nesse jogo de políticas corporativas de conservação de vegetação nativa.
Eu vou dar uma explicação, próximo, pode passar para o próximo. Eu vou dar um pouco um conceito simples do que são serviços ambientais. O foco do nosso programa é tirar o foco da árvore para a atividade de cuidar de árvore. Existe muito estudo de quanto vale a biodiversidade, a conservação da vegetação nativa, e nós estamos trazendo serviços ambientais com um conceito bem claro. Os benefícios ecossistêmicos são aqueles gerados pela natureza, e os serviços ambientais são a atividade de um grupo familiar, de uma empresa, de produtores rurais, uma atividade de conservar, melhorar e recuperar a vegetação nativa. O foco desse programa é exclusivo em área de floresta nativa. Aqui dei um exemplo do lado direito, o volume de vegetação nativa que nós temos no Brasil. Isso aí dá um pouco mais que a União Europeia, para vocês terem uma ideia de tamanho. Tá? Próximo. Aqui um pouco do conceito do pagamento, efetivamente, dos serviços ambientais. As atividades de serviços ambientais são monitoramento, vigilância, proteção. A Terios faz tudo isso nas áreas de vegetação nativa dos parceiros e da operação de etanol que eles têm, de produção de cana. Toda essa atividade, quando reconhecida pelo mercado, o que acontece? O mercado reconhece o benefício que a natureza gera e remunera quem faz a atividade. O desafio desse mercado de pagamento por serviços ambientais é fazer com que a atividade de conservar a floresta seja remunerada por benefícios diretos, como água e carbono, que são dois benefícios diretos que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas que eles são fáceis de monetizar, e com benefícios indiretos, como conservação da biodiversidade, proteção do solo, regulação do clima, polinização, vários benefícios de 1 hectare, de 1 metro quadrado de floresta nativa ou vegetação nativa preservada, têm que ser reconhecidos pelo mercado, que acabam pagando para quem faz essa atividade de conservar. O foco do programa é esse, tirar o olhar só da árvore para fazer com que quem cuida de árvores seja valorizado e que isso se transforme numa política corporativa das empresas para elas começarem a aderir Green Bonds a um componente. Quanto tem de vegetação nativa na operação de etanol que a própria Terios tem. A operação da etanol da Terios é grande, certo? E o programa vem valorizar também a atividade que é com a atividade da Terios que o produtor ou fornecedor, a todos aqueles, acho que 12 mil que o Felipe comentou, eles também preservam a vegetação nativa, eles também protegem água, fauna, flora, ao mesmo tempo que produzem etanol e açúcar, como ele acabou de comentar. Então, o programa vem trazer um olhar para a área de vegetação nativa. O Brasil olha muito bem toda a área de lavoura e tem aí, é inquestionável, a capacidade e a potência agrícola do Brasil. O programa vem agora fazer um olhar para a área de floresta também. Próximo. Aqui é um pouco o papel do governo federal. O que nós estamos fazendo é reconhecendo, estruturando e fazendo que isso vire uma atividade real. Hoje você não tem classificação de atividade econômica. A gente já negociou com o IBGE. A partir de outubro a gente vai conseguir uma classificação de atividade econômica para você poder emitir uma nota fiscal para receber serviços ambientais efetivamente. E uma classificação de uso da terra para você ter dentro do seu cadastro da sua propriedade a atividade de conservar e preservar. E essas duas ações formalizam essa atividade. Hoje, se você tiver uma propriedade que fornece água para uma indústria de bebida na região de Agudos, no interior de São Paulo, todo ano ele vai ter que se explicar perante ao INCRA, uma vez que ele não tem atividade econômica. Ele simplesmente protege 100% para a conservação. Joaquim? Sim? Deixa eu só fazer um comentário, acho que nesse ponto, que acho que é importante. O que o Joaquim está colocando é algo que é uma mudança realmente de chave, fundamental na estrutura brasileira, o conhecimento de floresta nativa de pé como área produtiva. Né? E isso é algo fundamental, né? Tanto para a proteção de floresta em pé no Brasil, quanto para que eu tenha uma consolidação e oportunidade de falar como gente grande e se portar como gente grande nesse assunto.
enquanto eu tenho um consenso da sociedade, não um consenso, nós temos um consenso que floresta de pé é super produtivo e aporta uma série de benefícios para a sociedade. Mas, burocraticamente, a gente ainda está, né, atrasado nesse aspecto. Então, acho que está muito relacionado com o trabalho que a gente está fazendo aqui também. Obrigado, Marcelo. Pode passar para o próximo. Então, a ideia mesmo é que o governo federal seja assim, o papel do governo é trazer um bom ambiente de negócio para acontecer os negócios entre a iniciativa privada em todas as direções. Nós vamos também lançar uma plataforma digital para poder ser uma plataforma para divulgar essa atividade. Imagina um exemplo, de novo, da Terios, ela poder ter uma plataforma federal que ela divulgue a atividade de conservar floresta e o volume de floresta que ela cuida. Nós estamos aí numa rodada de pegar 40 casos para montar essa plataforma. Em seguida, ela vai estar disponibilizada para ser um grande banco de dados para divulgar que existem vários projetos que, além de produzir, conservam. E descolar um pouco essa ilegalidade, que eu sempre comento, a ilegalidade que acontece no agro, a Terios é um bom exemplo, deve ser menor do que as fraudes em cartão de crédito que todos nós temos. Então, é algo específico, pontual, faz um barulho, temos que combater qualquer fraude em cartão de crédito ou fraude em uso da terra, óbvio. O governo está nessa direção de comando e controle com a Operação Geliol bastante forte, mas essa plataforma vem se transformar numa plataforma que divulga a boa atividade de conservar. Lembrando que daqueles 560 milhões, nós temos um volume bastante grande, no caso de proprietários rurais aí, que eles também cuidam dessas áreas. Então, aí vai ser um sistema operacional, quase um iOS, onde você vai colocando os componentes nessa plataforma e você poderia ter tudo que o Felipe comentou, certificações, monitoramento, fotografias em loco, um meio de pagamento quando a pessoa vai receber. Eu tenho toda uma estrutura lá, integração de sistemas, certificadores internacionais. A ideia é que seja uma grande plataforma que junte todos esses projetos num local só, que vai do etanol, a soja, o café, a maçã. Tem várias atividades que o Brasil faz, protegendo e conservando floresta, e a gente achou que, inicialmente, ela ia ser uma plataforma muito focada em pagamento, mas ela vai virar também uma plataforma de divulgação. Pode ir para o próximo. Como eu comentei, os produtores rurais, os parceiros aí da Terios, o total de área que eles protegem, que eles têm de vegetação nativa, chega a 193 milhões de hectares. É metade da União Europeia, para ter uma ideia do volume de área protegida. Próximo. Aqui são algumas iniciativas de demanda. Eu vou falar mais para frente de carbono e parceiros do agro, mas especialmente aqui, como o Felipe comentou, os green bonds poderiam ter um componente exclusivo ou específico, olhando um pouco para o volume de floresta que a própria Terios tem, junto com cada parceiro que produz cana para eles. Então, você colocar esse componente de serviços ambientais faria o verde mais verde ainda, uma vez que eu estou aderindo a territórios de vegetação nativa. O olhar ainda dos bancos, dos fornecedores, de todo mundo está na área da lavoura, vamos dizer assim, na área da agropecuária. O programa vem para tentar falar, opa, dá para você olhar para a área de floresta, valorizar isso e fazer com que isso entre no seu relatório de atividades, especialmente nos parceiros do agro, vamos dizer assim. Então, esse é um desafio. Empresas de infraestrutura, a gente conversou com o Ministério de Infraestrutura e o Ministério de Minas e Energia. Todo o raciocínio que vem à mente quando você fala em infraestrutura, vem supressão, vem desmatamento, mesmo que autorizado, como que a gente faz com que ele seja ambientalmente positivo? Você imagina que eu faço a supressão e pago os serviços ambientais recorrentes por um período para que seja ambientalmente positivo no território a ação daquela mineração, da ferro-grão, de uma estrada. Então, a ideia é a gente acoplar serviços ambientais para criar esse mercado muito baseado em infraestrutura, uma vez que tem você no projeto financeiro dessa infraestrutura, você consegue colocar alguma coisa de serviços ambientais e recorrentemente pagar e reverter essa imagem de ser ambientalmente negativa para algo que cuida de floresta. Eu estou na Amazônia cuidando de floresta. Tá? Em um caso de água, a gente está conversando com a Itaipu. Itaipu
enxerga um benefício direto à água, claro, porque ela vive de água boa, como é o nome do programa dela. Por proteger as nascentes do entorno da represa, ela vai aumentar em 50 anos a vida útil do reservatório. E ele, contando alguns casos, se a água não for bem cuidada, ela consegue destruir até o concreto da barragem. Então, ela está desenhando junto com a gente, iniciou aí um projeto para a gente desenhar um pagamento por serviços ambientais para remunerar quem cuida do entorno das represas de hidrelétrica. A mesma coisa se dá no abastecimento humano. Próximo. Nós estamos lançando, o ministro aprovou por acaso hoje de manhã, Floresta Mais Carbono. É um programa bastante robusto. É um programa de conservação e compensação de emissões. Esse sim eu acho que é um programa interessante nesse momento que está discutindo muito. Carbono é um tema bastante importante. O Brasil baseado em carbono, um dos países que mais vai conseguir gerar créditos baseado em desmatamento evitado na Amazônia. E você poderia, comprando créditos nessa região, evitar desmatamento, conservar a floresta e mitigar ou compensar suas emissões. Sempre lembrando, compensação é baseado naquilo que você não consegue evitar, por ser impossível de evitar ou inviável economicamente de evitar. Então, todas as empresas nos seus balanços corporativos de sustentabilidade, ESG, poderia colocar e compensar as emissões conservando floresta ao mesmo tempo. Joaquim, acho que é importante só falar de que a gente está sempre o tempo inteiro nas discussões aqui do Floresta Mais e do Floresta Mais Carbono, principalmente, sempre tendo em mente que um carbono de floresta nativa, ele é um carbono com valor agregado, né, em termos de benefício para a sociedade, muito diferenciado e muito interessante, né, em relação a outros tipos de carbono que muitas vezes você tem disponível no mercado mundial, aí no mercado livre de carbono. Então, acho que essa é uma grande sacada aqui, um grande avanço, né, o reconhecimento desse carbono florestal nativo, e nós estamos bastante felizes com isso, porque acho que todo mundo não tem muito o que explicar, né? Não tem muito o que explicar, mas assim, um carbono que vem atrelado com floresta nativa, ele está trazendo junto todos aqueles conjuntos de benefícios que uma floresta nativa de... Obrigado, Marcelo. É bastante isso que o Marcelo falou. Nós temos especialmente a floresta amazônica como uma fornecedora global de carbono evitado. Um carbono evitado de ser jogado na atmosfera por um desmatamento que foi evitado tem um valor, como o Marcelo falou, claramente reconhecido hoje por todos, né? Nós vamos ter carbono de recuperação de vegetação nativa em biomas como a Mata Atlântica e vão ter carbonos com uma pegada social bastante forte, que é a troca de lenha nativa em fornos de siderurgias, de cerâmicas, em regiões principalmente como a Caatinga, e a reforma de fogão a lenha no Brasil. Tem 14 milhões de pessoas que ainda usam fogão a lenha no Brasil, e a reforma desse fogão a lenha, apesar de gerar um volume de créditos muito baixo, ele vem com um apelo social bastante forte e bastante interessante. Então, o projeto Floresta Mais Carbono, ele é um meio de pagamento de serviços ambientais, é exatamente um serviço ambiental pagando por um atributo carbono, e aí você poder compensar as suas emissões que não foram evitadas. Próximo. Parceiros do agro, eu comentei um pouco, pensar um pouco como o exemplo da Terios, como que eu consigo trazer esse tema para dentro das cooperativas, das grandes empresas do agro, para ela começar a olhar dentro, opa, pera um minuto, eu consigo gerar um green bond e olhar para um território e remunerar, reconhecer, acompanhar, monitorar tudo que acontece na área de vegetação nativa por dois motivos. Um, porque essa atividade de cuidar de floresta é importante e quando você produz etanol, você também está cuidando de floresta. E um desafio é fazer o produtor começar a enxergar que ele eu brinco, um produtor de floresta nativa, ele é um prestador de serviço, ele sem querer enxerga aquilo hoje como um passivo ambiental. O programa vem na outra direção, transformar aquilo que todo mundo acha que é um ativo, menos os produtores, menos a Terios, que gasta todo dia para cuidar disso aí. Ela, pera um minuto, no dia que estiver dando receita, essa área que nós temos aqui, isso aí virou um ativo. Até hoje, na minha conta aqui, é só passivo, é só cuidar.
E eu acho que inverter essa lógica, trazer os parceiros do agro, os bancos, as empresas que fornecem para o agro, para olhar para esses territórios de vegetação nativa, é um desafio do programa e nós estamos aí frequentemente contando um pouco dele e trazendo a turma para dentro desse jogo, puxando com os principais cases aí de conservação, que já existem vários no Brasil. Próximo. Aqui é financiamento do clima, alguns de vocês devem acompanhar lá, a COP, a Acordo de Paris, o Marcelo e eu acompanhamos o Acordo de Paris, fomos no Acordo de Paris com uma missão, fechar o artigo 6 para fazer com que o Brasil seja assim uma potência, ele já é uma potência em redução de emissões, e colocar a RED, principalmente era proibido o nosso Floresta Mais Carbono, no Acordo de Paris ele estava como algo que não poderia ser feito, nós conseguimos nessa última negociação deixar carbono florestal dentro. O mundo se preocupa porque o Brasil é uma potência em exportação e geração de créditos baseado em floresta nativa, mas o financiamento do clima baseado em RED, que é o artigo 5 do Acordo de Paris, é um financiamento do clima baseado nos esforços de redução de emissões de países em desenvolvimento, e o Brasil conseguiu captar. Pode passar para o próximo. Nós captamos... Joaquim, desculpa. Vou pedir para você repetir e reforçar. Fomos com a meta de fechar o artigo 6, estamos indo com a meta de fechar o artigo 6. Continuamos com a meta e vamos continuar com a meta, uma vez que o Brasil só vai se beneficiar com o artigo 6, ajustes correspondentes, e porque o Brasil é sim um país que emite de 2% a 3% dos gases de efeito estufa no planeta, e outros 97% deveriam compensar suas emissões, e, se Deus quiser, emissões de floresta nativa, emissões de produtos de carbono gerado a partir de uma atividade aqui no Brasil, que é a atividade de proteger floresta, e eu acho que a gente tem bastante floresta para isso. Esse aqui é um projeto piloto, Floresta Mais Amazônia. Nós começamos esse projeto piloto no ano passado, nós estamos em execução dele, pode ir para o próximo. Ele é baseado nos esforços de redução de emissões. É um projeto piloto para o mundo, que é o primeiro programa de financiamento de política pública internacional que paga diretamente a produtor que cuida de floresta. Então, vão ter quase 50 milhões de dólares para quem conservar a floresta nativa, além do Código Florestal, para pequenos produtores na região da Amazônia Legal, e 12 milhões para recuperação. 7 milhões para comunidades, a gente vai diretamente ao projeto, não dá para pagar diretamente a quem está na comunidade, e 5 milhões para inovação. E a ideia é um pouco tomar cuidado com inovação, porque inovação na Amazônia é uma bomba d'água de alguém que carrega água na cabeça. É um motor de popa, não é para quem usa barco a remo. A inovação que nós todos aqui, e provavelmente a audiência daqui, imagina é nanotecnologia, alguma coisa que vem do satélite. Eu acho que lá não. A gente conversou um pouco, e as visitas e as conversas aqui, pensar que inovação para a Amazônia é inovação 1.0, é levar o mínimo a quem não tem nada. Lembrando que você não tem nem água potável na região, por mais que você pense que você não tem saneamento básico. Eu acho que tem uma capital no norte que tem 99%, ou melhor, só tem 1% de saneamento básico, 99% não tem ligação de esgoto. Então, é um desafio bastante complexo. Nós temos aí com o financiamento do clima um dinheiro a fundo perdido que vai diretamente ao chão. Isso eu acho que é uma grande diferença. Nós não vamos estudar quanto vale a árvore que alguém cuida lá na Amazônia. Nós vamos pagar para quem cuida de árvore na Amazônia. Esse eu acho que é um diferencial que nós, como política pública, estamos fazendo aqui no governo federal, aqui no Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos encaminhando nessa direção. Como eu consigo levar dinheiro para o chão para os projetos acontecerem? Esse é um desafio. Próximo. E aqui é um pouco da estrutura toda das diretrizes do programa. O programa é bastante grande, ele vai aderir em todos os biomas, em todas as categorias fundiárias, porque independente da restrição da categoria fundiária, eu posso ter uma unidade de conservação, que uma comunidade cuida, ela presta um serviço de vigilância, monitoramento, e ela deveria receber por cuidar de 1 milhão de hectares que ela não é nem dona. Mas ela presta esse serviço, e se alguém no mercado enxergar que aquilo é relevante, você está remunerando essa comunidade por conservar essas áreas. O benefício de água e carbono são os primeiros que nós estamos falando.
Aí, nesse caso, o programa, a gente colocou aqui produtos do agro para a gente soltar, de repente, com acordos setoriais por cada produto ou para micro-regiões. Próximo. O resultado esperado do programa é reconhecer a atividade de conservar a floresta nativa. Hoje, eu comentei, a gente tem bastante passivo na mão do governo federal, na mão do privado, e todo mundo valoriza muito os benefícios gerados pela conservação, mas a gente tem que fazer com que isso vire uma realidade. E aí, um outro resultado esperado muito importante é apoiar e escalar esse mercado de serviços ambientais. Desenvolver uma economia local de impacto ambiental positivo, projetos na Amazônia, mas que deixem alguma coisa para a Amazônia. Porque hoje você tem projetos na Amazônia para gerar energia para o Sudeste. Então, a ideia de serviços ambientais é que, se você tiver mineração, infraestrutura, tudo isso deixe benefícios, especialmente em relação à conservação. Desenvolver uma política econômica, clima, comunidade e biodiversidade alinhadas, e, especialmente, fazer com que as práticas de governança corporativa, que nem o ESG que está se falando tanto, nos ajude. Se elas forem efetivas e reais, elas vão nos permitir a criar uma nova economia de conservação florestal. A gente imagina que vai ter uma nova economia verde, baseada em empresas que vão cuidar das áreas que a Terios não olha hoje. No futuro, você vai ter um volume, alguém cuidando de todas as áreas de vegetação nativa da Terios, é uma empresa terceirizada cuidando para poder reportar o quanto que ela cuida também. Imagina algumas empresas em regiões com muito dinamismo econômico, um arrendatário da Terios tem uma empresa que cuida para ele da área de vegetação nativa e faz com que essa atividade de cuidar seja reconhecida e remunerada até pelo comprador do açúcar e do etanol que a própria Terios vende. Felipe, desculpe os exemplos da Terios aí, é que, como você fez a apresentação anterior, eu aproveitei. Fique tranquilo. Próximo. É isso aí. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Joaquim, deixa eu fazer alguns comentários. Eu guardei para o final para fazer aqui alguns comentários. Primeiro, Felipe, uma hora que você faz uma apresentação de alto nível como essa, a gente está conversando com pessoas que têm esse nível de conhecimento do assunto e nesse nível de maturidade de conversa, aí você deixou essa bola na área, teve que usar como exemplo anterior mesmo. Então, obrigado. Acho que é realmente música para os ouvidos a gente vê uma apresentação como a da Terios, porque ela está muito linkada com tudo isso que o Joaquim colocou, com tudo aquilo que a gente está se propondo a fazer aqui. Tá? Embora pareça algo bastante sofisticado e complexo quando a gente olha esse volume de informações, a gente tem sempre aqui o cuidado de tentar tornar as coisas o mais simples, factíveis e acessíveis possíveis. Né? Tudo que se faz na esfera governamental, quanto mais simples for, quanto menos travado for, né, quanto menos amarrado for, tende a ser melhor para a sociedade brasileira. Tá? E aí o que eu queria dizer para vocês é que, assim, nós temos uma meta aqui, uma ambição bastante elevada, tá, em relação, como vocês puderam perceber, a gente falou muito sobre os programas que a gente conversou hoje aqui, tá? Eles são programas que estão focados na Secretaria aqui de Amazônia e de Serviços Ambientais, que é a secretaria tocada pelo Joaquim. Né? Claro que existem vários outros programas dentro do Ministério, tá? Mas nós estamos focados nesses programas e nós estamos falando de pagamento por serviços ambientais, sempre aqui atrelado ao contexto de vegetação nativa. Tá? Então, acho que isso está claro para todos. Tá? E não precisa nem explicar do motivo, do porquê, né? Isso está completamente em voga no mundo inteiro, isso é completamente prioridade para todo mundo, o mundo inteiro reconhece, grita e cobra o valor de vegetação nativa, né, de florestas tropicais. Tá? Então, isso é muito positivo, porque a gente não tem mais uma discussão sobre o valor e da importância de vegetação nativa, de florestas tropicais, de rainforests, né, para o mundo, tá? Quanto mais para o Brasil. Tá? Então, acho que isso é muito, muito positivo. E aí, o que a gente está almejando? A gente está sendo bastante ambicioso, mas com os pés com os pés no chão. Né? A gente está almejando, Felipe,
dar condições e fomentar, enquanto governo, que organizações como a sua que já são organizações de fronteira e que já estão puxando esse carro aí, né, de todas essas questões, né, mas a gente está desenhando aqui programas para dar condições que vocês possam dar um passo além. Né? Então, o que a gente está fazendo é assim, a gente vai provocar e vai deixar o convite para que vocês tragam o PSA para dentro aí das suas iniciativas. Né? Você inclui o PSA no Use of Proceeds, por exemplo, de uma nova captação, né? Que vocês consigam, inclusive, enxergar o PSA que você e sua cadeia já prestam como essa contrapartida para captações. Né? Ou que as próximas captações elas ocorram atreladas a metas de PSA, né? Tanto nos PSAs prestados como prestador, como pagador ou fomentador dentro da cadeia. Tá? Não é nada muito complexo, mas a gente, enquanto o governo está fazendo esse esforço para que o PSA venha para dentro da agenda ESG das organizações. Né? E a gente está mexendo diversos atores importantes. Né? Então, vocês podem ter certeza que nos próximos tempos vocês vão ouvir falar bastante sobre o PSA, em todos os indicadores de sustentabilidade, nos índices aí de ações, etc. e tal. A gente tá se movimentando muito para isso, tá? No âmbito nacional, no âmbito global. Né? Porque a gente acredita muito que se trouxer isso para dentro da agenda ESG, e trouxer com responsabilidade e maturidade para o privado, a gente realmente vai ter um instrumento financeiro e um instrumento de mercado que vai garantir floresta nativa em pé nesse país. No final das contas, essa é a grande meta de todos nós aqui. Né? E lembrando sempre, né, carbono acaba sendo um dos atributos ambientais aí dentro de um PSA, mas o carbono é o atributo junto com o recurso hídrico, mas o carbono é o atributo mais desenvolvido em termos de valoração, transação, né, e pauta mundial. Tá? E, a gente tem um dos carbonos mais nobres e mais desejáveis do mundo, que é o carbono atrelado à floresta. Né? Quando eu acabo comprando um carbono de floresta, eu estou levando muito, muito, muito mais do que o carbono. Né? Inclusive para a minha agenda ESG. Né? Então, a gente quer deixar isso muito claro, a gente tem feito um esforço enorme e vamos continuar fazendo para dar a estruturação das diretrizes e não amarrar. Né? Você vê que o Joaquim aqui não falou o mínimo necessário de regulação. O que a gente está buscando fazer é regular aquilo que está sendo entrave. Tá? Que é realmente o reconhecimento de floresta em pé como área produtiva, né? Você conseguir ter um KNAI, você conseguir ter uma atividade econômica atrelada a essas questões. Né? Ele falou ali da regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, fundamental. Né? Então, a gente está com uma meta aqui de conseguir avançar em todos esses assuntos, e temos avançado efetivamente. Tá? Então, acho que era isso, pessoal. Agradeço. Obrigado, Marcelo. Só mais um detalhe que eu acho que é importante reforçar, eu anotei aqui para depois a gente falar sobre isso. Infraestrutura, pessoal. Né? Olha a oportunidade que a gente está tendo de reverter a lógica da infraestrutura como um drive e um vetor de pressão sobre o desmatamento para justamente se tornar o contrário. Como se tornar um vetor de preservação. Né? Imagina se eu consigo atrair investimentos de infraestrutura para regiões sensíveis, tendo um raio gigantesco de PCA atrelado. Né? Muitas vezes eu tenho um empreendimento onde 3% da área, né, é impactada pelo empreendimento, e eu tenho 97% da área impactada por preservação e PCA custeado por aquele empreendimento. Né? Eu acabo tornando um vetor de preservação. Né? A gente tem que subverter essa lógica, o desenvolvimento, isso é sustentabilidade, né, gente? É o desenvolvimento sustentável. Né? Eu preciso ter esse equilíbrio econômico subsidiando, fomentando e invertendo essa lógica de um drive de pressão, um drive de preservação. Excelente. Bom, Joaquim, Marcelo, obrigado aí mais uma vez aí pelas explicações. Eu acho que uma das nossas ideias aqui de juntar todo mundo
é justamente fazer essa ponte, né? Fazer essa ponte entre as iniciativas privadas, entre investimento, entre mercado financeiro e entre regulamentação governamental, ou desregulamentação no bom sentido, né? Tirar os entraves que fazem com que essas iniciativas muito boas acabem morrendo na praia justamente por uma série de burocracias que, no final do dia, não tem, assim, talvez um intuito que ela se propõe. Bom, eu vou deixar isso para frente, né? Queria aproveitar para convidar a minha sócia, Eliette. Eliette, eu acho que a gente já tem algumas perguntas, eu não sei se você já gostaria de fazer aos participantes, e aí a gente já pode iniciar o nosso debate. Por favor, Eliette, você tem a palavra. Obrigado. Gente, obrigada, Ricardo. Bom, parabéns, Felipe, Joaquim, Marcelo, pelas apresentações. Acho que, sem dúvida, que são várias iniciativas muito importantes, né, e fundamentais quando a gente pensa na questão da jornada ESG, né? Realmente para incentivar aí seja no âmbito governamental ou privado, né, que essas iniciativas realmente elas aconteçam, né, e as empresas sejam engajadas, né, na implementação de boas práticas e estruturas ESG como um todo, né. Nós temos algumas perguntas aqui, e eu vou começar com você, Felipe, que eu acho que você abordou bastante, né, a questão do financiamento verde, como essa estruturação, e que isso já estava, né, dentro dos pilares estratégicos da própria Tereos, né? Queria que você abordasse, Felipe, até trazendo um pouco da questão do G, né, da governança, né, do ESG, o quanto que esse tema, né, por ser estratégico para a Tereos, o quanto que esse tema fazia pauta, né, das discussões estratégicas de conselho de administração, de comitês, né, seja de auditoria ou algum comitê executivo, para realmente assim, debater, discutir, incentivar, né, que esse financiamento verde de fato fosse seguido, né, pela Tereos e aprovado, pensando aí principalmente no objetivo que é bastante importante, que é estar atrelado a práticas socioambientais, né? Então, se você puder comentar um pouco quanto que estava pensando, né, com um plano estratégico e também na agenda dos órgãos de governança da Tereos. Obrigado, Eliette. Acho que a melhor forma de responder acho que aquele roadmap ele deixa muito claro que a agenda ela estava bem estabelecida dentro da empresa e pegando o gancho de que os bancos europeus que acabam financiando a nossa matriz, o nosso conselho, comitê executivo, então e a gente sabe o quanto que a França é super ativa nesses temas, era definitivamente algo super acompanhado. Mas, nesse caso específico, eu diria que foi uma provocação, um conceito, e a provocação foi algo mais bottom-up do que vindo do grupo. Eu acho que eu queria trazer que a agenda e as diretrizes, elas sempre estiveram muito claras do grupo com as unidades de negócio. Agora, especificamente sobre o instrumento, veio muito do time local, e aí quando eu falo isso, é porque a gente vinha acompanhando a tendência muito clara, não no nosso setor, mas a gente acompanhou players de grãos, suco de laranja, papel e celulose ativos, e a gente falou, pô, tem uma oportunidade aqui da gente ser pioneiro de algo que a gente já faz e aproveitar para trazer o restante do setor nessa agenda. E aonde eu acho que o comitê executivo, board, o senior management mesmo da companhia entrou muito forte, foi em abraçar a ideia, que foi super bem recebida, e construir conosco nos comitês dos bancos globais. Então, trabalhar muito essa ideia, como eu mencionei, BNP, com os grandes bancos franceses e holandeses. Então, olhando a governança da matriz, a gente trabalhou dessa forma. Agora, trazendo um pouco mais para um perímetro Brasil, eu diria que houve um engajamento muito forte da diretoria, e aí, desde a diretoria de sustentabilidade para, obviamente, escolher os KPIs que a gente deveria oferecer para os bancos e discutir com os bancos, uma vez que, obviamente, eu, na posição de tesoureiro, não tenho o nível de conhecimento que todo esse time de sustentabilidade tem,
A gente traz essa diretoria, a gente traz a diretoria de operações para ter viabilidade essas metas, não é algo, vamos só colocar essas metas no contrato financeiro e para ter um selo bonito e não vamos acompanhar, e a gente trabalha algo utópico, e aí gera justamente o efeito inverso que eu comentei com vocês, que é aquele círculo virtuoso dos bancos continuarem apostando na gente, eles iam falar, pô, vocês construíram algo que não para de pé, entendeu? Então, trabalhamos sustentabilidade, trabalhamos operações, explicamos o mecanismo claramente, trabalhamos até o time de CAPEX no sentido de ter necessidade da gente colocar CAPEX dentro do orçamento da companhia para a gente atingir esses objetivos. Então, assim, sem sombra de dúvida, eu posso te responder, Liette, de que a governança ela foi colocada em prática e de que, definitivamente, esse foi o financiamento mais transversal que a gente já levantou na TLEOAS, né? Então, a partir do momento que você gera benchmarking de fornecedores, clientes, querendo falar... Então, ou seja, não parou só nessas 3 áreas, você gerou também uma imagem positiva com algumas outras áreas que, durante a transação, nem estavam tão mapeadas. Então, assim, reforço mais uma vez que a gente tem uma percepção super positiva, mas houve sim toda essa atuação ao longo da cadeia de governança para a gente aprovar a transação e caminhar. Eu acho que você coloca um ponto bastante importante, né, que quando a gente fala da questão do ESG como um todo, né, não é uma responsabilidade de uma única área, né, de um único departamento, né, de fato tem que estar muito conectado com todas as áreas-chave, né, todos devem estar engajados e integrados, né. Eu acho que isso que você colocou está perfeito, né, que demonstra, né, a integração, a conexão com as várias áreas, as pessoas que são chave realmente nesse processo para realmente identificar quais são os KPIs, quais são as necessidades, quais são os riscos, né? E colocar isso de uma forma integrada para vocês poderem aí seguir com todo esse seu planejamento, né? Eu acho que isso reforça realmente a necessidade da integração do processo. Não, perfeito. A gente tem também mais uma pergunta aqui, e aí para o pessoal, para o Joaquim e para o Marcelo, e de novo aqui, obrigada, parabéns aí pela apresentação, acho que o passo que vocês do Ministério deram, né, com todo esse programa do Floresta Mais, acho que reforça aí o incentivo, né, para as entidades de fato se preocuparem, né, com as questões socioambientais, né, e sempre pensando que isso é um benefício para o país como um todo, né? Para a gente realmente atuar como protagonista, né, na busca pela economia verde, como vocês citaram, né? Então, novamente, aí, parabéns por todo esse programa. A pergunta que nós temos, Joaquim e Marcelo, vocês citaram, né? A gente pode perceber que o programa ele é bastante extenso, né? E tem bastante temas que são relevantes aí para serem aplicados, incentivados, né, a aplicação pelas empresas, né? A questão é como que o Ministério ou o outro órgão governamental vai monitorar que, de fato, né, essas atividades, né, todas as iniciativas que foram trazidas aqui pelas empresas, né, e que estão participando desse programa do Floresta Mais, como monitorar que, de fato, essas diretrizes estão sendo seguidas, né, estão conectadas com as diretrizes do próprio programa? Posso comentar? Seguinte, como o próprio Marcelo comentou, a ideia do governo é que o programa não seja burocrático, o programa é um programa para fazer com que o mercado aconteça. Nós estamos imaginando no desenho da plataforma que todo tipo de projeto pode estar lá dentro desse banco de dados, que não é uma validadora de projetos. A ideia inicial é simplesmente um agrônomo, um engenheiro florestal e um biólogo dando um termo de responsabilidade técnica para mostrar o que tem naquele território. Então, você pega um pequeno produtor ou uma área, ou mesmo uma unidade de conservação, um território de floresta, você vai lá com um biólogo, um deles, ele vai medir de uma forma bastante simplificada, porque a ideia não é encarecer, que ali você tem uma certa quantidade de árvores, de fauna,
uma quantidade de flora, uma quantidade de nascentes, uma quantidade, um volume, e ele tentar desenhar um pouco o volume do que tem ali georreferenciado. Só isso, e de uma forma simples e barata, a responsabilidade a frequência disso é uma vez por ano, é uma vez por mês, isso tudo vai depender de cada programa, de cada território. Principalmente do volume de dinheiro que você quer que chegue ao chão. Se uma vez que eu gasto para cuidar da floresta, não adianta eu gastar com um consultor para certificar 30 mil certificações. Projetos de carbono já exigem, sim, uma complexidade bastante alta, investimentos aí de milhões de dólares, você tem que contratar toda uma equipe e uma estrutura de proteção para garantir um projeto que dure 30 anos, para garantir a permanência daquele carbono. Você tem conta de reserva obrigatória, onde um percentual desses créditos são reservados para eventos não planejados. Então, aqui nós vamos do mais simples ao mais complexo. Eu acho que a plataforma vai aderir a tudo. O que é importante é você fazer atividade e ele tem que ser um pouquinho mais que um cara autodeclaratório, que ainda não está validado. Então, eu acho que isso é uma forma simples e não burocrática para o mercado fazer sem o governo virar validador. O início do projeto começa exatamente como você falou. Vamos contratar 50 servidores públicos para ficar carimbando papel aqui para validar projetos que a Tereos faz melhor do que a gente. Ah, não, peraí, deixa eu questionar o que você quis dizer com aquilo. Não. Vamos deixar o mercado privado acontecer de uma forma a simplesmente gerar um ambiente de negócios, facilitar esse ambiente de negócios. Ô, Joaquim, aliás, Eliette, acho que a sua pergunta não é nenhuma novidade, na verdade, que a gente está propondo, os mecanismos que já aconteceram com outras iniciativas. É uma evolução de novas iniciativas. Então, bem como o Joaquim está colocando, a gente veio para desamarrar, não para amarrar, né? Então, quando desamarrar, não amarrar. E aí o mercado acontece, o mercado se regula e os níveis de conforto que cada ator vai precisar, ele mesmo vai definir, né? E aí nós teremos KPMG servindo para, por exemplo, dar conforto para quem precisa de um conforto atestado por uma KPMG para aquilo que bem lhe convém, né? Dentro do você já tem toda uma cadeia aí, né, estabelecida, cadeia de custódia, etc e tal. Mas mesmo assim, o mercado livre de carbono, né? O mercado se autorregula, o mercado cobra suas garantias, cobra seus procedimentos, né? Então, acho que o carbono, como o Joaquim falou, é algo bastante já estabelecido com as regras, com as metodologias, né? E o PSA, a gente vai justamente deixar diversas formas que aconteça de uma maneira que o governo não precise ficar sentando em cima ou mais burocratizando do que deixando acontecer. E aí cada ator vai buscar as formas que precisa para que isso aconteça, né? Foi assim que a gente começou a ter auditorias de sustentabilidade, foi assim que a gente começou a ter, né, auditorias de inventário de gases de efeito estufa, etc e tal. Nada de goela abaixo, nada mandatório, mas simplesmente a demanda da sociedade passou a exigir, né? Você tocou num ponto importante, né, Marcelo? Por mais que esse tema, pela relevância, né, o mercado ele vai passar a exigir de qualquer forma, né, toda a transparência, toda a credibilidade, né, de fato, desse processo, né? E eu acho que isso está bastante amarrada com uma pergunta que veio da audiência, que é da Mônica Alcântara, que ela está fazendo para o Felipe, especificamente, né, que ele, com essa transação, né, do financiamento verde, né, como que isso mudou, né, se mudou, na questão do disclosure para o mercado, né? Então, houve necessidade de vocês divulgarem outras informações de outros tipos de financiamento, né? Então, se você puder comentar o que muda na prática, né, em termos de disclosure? Não, acho que é uma excelente pergunta. Acho que do ponto de vista da obrigação da transação, a resposta é, além dessas revisões anuais com esse auditor independente, frente ao que a gente já havia validado na largada, não há uma obrigação nesse sentido. Acho que a primeira resposta é esta, então é tão simples quanto isso. Agora, do ponto de vista de como a Tereos enxergou isso para talvez caminhar em algumas outras frentes, então, ou seja, algo muito mais genuíno da companhia e menos obrigatório da documentação, eu diria que
na largada, assim, em algumas semanas depois, a gente contratou uma companhia, uma consultoria, para fazer um mapeamento ainda maior de todas as nossas emissões de gases do efeito estufa, olhando até escopo 3. Então, lembrando, né, aquela auditoria ela fez um trabalho muito forte em escopo 1 e 2, a gente contrata uma outra para ir além e olhar o escopo 3. Então, esse já foi um efeito positivo na sequência desse tipo de transação. E, além disso, a gente começou um processo para estudar, até o momento a gente não tem um relatório de sustentabilidade, a gente tem um relatório anual do grupo e todo esse trabalho da EcoVadis em si, que já traz um produto final muito forte nesse sentido de mapear, mas com viés muito mais grupo do que operação específica. Então, agora a gente, como time Brasil, tem olhado a possibilidade de trazer um relatório de sustentabilidade, até para atender, eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, mas até para atender um ponto de disclosure para não só esses 7 bancos que nos suportaram e querem olhar aqueles 4 KPIs, mas, por exemplo, se a gente caminhar para esse CRA verde, o investidor pessoa física no final é a gente gerar aquele impacto que a gente queria de, a Tereos vem performando bem do ponto de vista financeiro e está indo além e dividindo com a gente aqui um pouco mais do que ela está fazendo do ponto de vista socioambiental. Então, isso é um processo ongoing de trabalhar um primeiro relatório de sustentabilidade. Então, de bate-pronto, são 2 pontos que eu consigo lembrar sei lá, de cara assim, que tiveram efeito após a transação. Mas, de forma objetiva, não. A transação ela exige uma validação anual daqueles KPIs. Perfeito, acho que está respondido, né? Acho que gera muita dúvida mesmo, né, Felipe, porque por mais que tenham muitas empresas que tenham feito, são relativamente transações novas, né? E como realmente você dá transparência, né, e trazer todos os elementos, né, de divulgações e se há qualquer tipo de cobrança com relação a esse tema, né? Não, mas eu acho que é uma pergunta, só um último comentário, porque é uma pergunta super genuína, e inclusive eu mesmo fiz essa pergunta, de falar, pessoal, isso é um covenant de aceleração de dívida, se eventualmente a gente for recorrente no não cumprimento. Olha, hoje ainda não é, mas eventualmente vai começar a ser. Entendeu? Então, dependendo do nível, e eu espero que caminhe e avance cada vez mais, pode começar a entrar como uma cláusula mais restritiva dentro de uma documentação, e não ser só atrelado à taxa em si. Então, eu acho uma ótima pergunta, e eu mesmo tive esse tipo de dúvida. Tem questão de materialidade, impacta em outros elementos da transação, mas é um processo, né, Eliette? E é aquilo, né? Enquanto muitas vezes algumas empresas podem olhar e falar, eu não vejo CAPEX na minha operação para fazer uma operação com lastro verde. Mas, tem esse instrumento que é você se comprometendo em eventualmente, investimentos menores, mas que vão dar um efeito que você vai conseguir entregar um KPI de melhora de emissão de gases, em melhora de consumo de energia ou até mesmo água. Então, eu acho que é uma boa transição dentro das soluções que a gente tem de dívida verde. Maravilha, Felipe, obrigada pela resposta, né? Nós temos bastante perguntas aqui no chat, né? Mas em decorrência aqui do tempo, eu vou fazer mais uma pergunta para o Marcelo e para o Joaquim, né? Que veio da Vivian Carvalhais, que não sei se de alguma forma está conectado, tá, Marcelo? Mas ela questiona se existem programas, né, voltados para fomentar a sustentabilidade mais no ramo de indústrias, né? Sejam focados no desenvolvimento de produtos mais sustentáveis ou processos mais sustentáveis, né? Então, se existe algum programa governamental que esteja sendo debatido, discutido, né, mais voltado para a questão das indústrias. É a pergunta da Vivian. Eu posso te responder que eu não sei. O governo federal é gigantesco,
tem o Ministério da Economia, com o Carlos da Costa, que é parceiro nosso aqui, o secretário Carlos da Costa. Nós fazemos lá um projeto de bioeconomia para a Amazônia, mas eu juro que eu não sei exatamente tudo o que acontece aqui na Esplanada, que eu não consigo entender de um tema. Não, tem razão, está ótimo, Joaquim. Bom, a gente está chegando praticamente no final, né? Então, eu queria, se vocês puderem fazer os seus comentários, as considerações finais, né? E aí, Joaquim, eu acho que na última fala, como de fato, né? Vocês comentaram que existem várias atividades, né, que vocês estão desenvolvendo para, de fato, engajar as empresas, né, a participarem desses programas. Então, se você puder fazer como considerações finais, assim, qual que é a mensagem, né, que a gente de fato quer dar, né? Como engajar as empresas, como engajar, né, os produtores, enfim, a de fato implementarem boas práticas socioambientais, né, e participarem desses programas que são efetivamente importantes e relevantes aqui para a nossa economia. Obrigado, Eliette. O desafio do engajamento é da sociedade como um todo. Eu não deixaria essa conta somente dos produtores com 190 milhões de hectares, apesar de eles já executam essa atividade. É como a gente engaja a sociedade nas políticas corporativas de ESG. O E, no Brasil, é diferente do E na Europa, porque você tem um volume de território de vegetação nativa que nenhum outro país tem. E como que a gente se engaja nessa atividade de cuidar de floresta? O E europeu está muito mais ligado à indústria, à matriz energética, que nós temos uma matriz aí de 85% de energia renovável. Se você for discutir com a Europa, ela vai ter que começar todo um trabalho para mudar essa matriz dela. O Brasil não, ele já tem um território gigantesco preservado, como a gente cria políticas corporativas que valorizem e reconheçam essa atividade. Você tem cashback até em cartão de crédito, quando você faz compra de produtos que não são excepcionalmente ligados à conservação. Como a gente não cria instrumentos e mecanismos, que pode ser de um cartão de crédito, pode ser de um financiamento, pode ser de uma compra, que olhe para a vegetação nativa que o Brasil tem em abundância e que falta um pouco esse mercado real de serviços ambientais acontecer para isso tudo virar assim, um real ativo para quem cuida e um real benefício para quem recebe o benefício, que é o caso aí de todos nós. Obrigado aí, obrigado Zivas, obrigado Eliette, Felipe, Marcelo, estamos juntos aqui. Obrigado a todos. Obrigada, Joaquim, obrigada, Marcelo. De novo, acho que foi muito proveitosa aqui a nossa tarde, vocês trazendo esses elementos, né, que muitas vezes é de desconhecimento, né, de grande parte aqui do público, né. Obrigada aí pela participação. E Felipe, você, né, se você puder fazer suas considerações também finais, eu acho que também na mesma linha, né, da pergunta para o Joaquim, né, como que você entende, né, que as empresas, né, deveriam se engajar, né, de fato, com a questão de implementação dos aspectos ESG, e também aquelas empresas, né, que estão buscando fazer financiamentos ou títulos verdes, sociais, enfim, né, quais seriam os primeiros passos que, de fato, elas deveriam adotar, né, para poder seguir em frente com esse tipo de mecanismo, né, financeiro? Então, acho que primeiro, obrigado, Eliette e Ricardo, novamente pelo convite. Não posso deixar a bola pingando e não falar para o Marcelo que eu aceito a provocação e acho que depois a gente precisa puxar uma agenda para entender melhor o PSA. Eu sei que o meu time de sustentabilidade está assistindo, então essa cobrança também vai para eles. Acho que, do lado de considerações finais, Eliette, eu vou pegar o gancho de como o Ricardo começou. É muito pouco 8 bilhões e meio trilhão por um país que, não vou ser repetitivo depois do que o Joaquim e o Marcelo já falaram, mas do potencial que o Brasil tem de energias renováveis, uma matriz super limpa. Então, eu tenho uma forte convicção que sim, esse vai ser um caminho que vai ganhar muita velocidade. Se a gente já olhar numa base ano contra ano no Brasil, a gente tem lido e observado muito mais operações com esse viés verde, então já há uma evolução.
Eu acho que a pandemia, a gente falou pouco disso, mas a pandemia, ela definitivamente acelerou esse processo de conscientização coletiva e as iniciativas, elas têm aumentado muito. Eu acho que todo mundo sabe que os bancos têm um viés muito claro, mas cada vez mais a gente está vendo um viés muito claro nas grandes assets. Acho que a mais emblemática é a própria declaração do Larry Fink da BlackRock, de qual viés o fundo quer trilhar nos próximos anos. E o agronegócio, ele definitivamente é um grande elegível para fazer essa caminhada, é um motor importante desse tema, tem sido um motor importante para a economia nesse momento de pandemia. Acho que eu vou pegar o exemplo do setor sucroenergético, né? Há 15 anos atrás, a gente queimava cana, e hoje, há pelo menos 5 anos, você não tem mais cana queimada no centro-sul do Brasil. Então, já foi uma evolução gigante, é um setor que mostrou que sabe fazer, mas definitivamente a gente tem muita empresa com corpo, com sofisticação, e aí talvez sofisticação não seja a melhor palavra, porque realmente as grandes empresas, eu acho que têm essa agenda de alguma forma estabelecida como prioridade, é um trabalho super fácil de colocar de pé e de continuar gerando esse círculo virtuoso. Então, acho que os recados que eu queria deixar é que a gente tem que fazer mais, e não é difícil fazer, é realmente a gente ganhar esse conhecimento e ter esse tipo de evento como esse de vocês para desmistificar, estimular e fazer as pessoas conhecerem que não é só o produto A, B, você tem aí um governo que vem buscando muitas iniciativas, a gente não falou, mas o próprio Banco Central acabou de fazer uma iniciativa semana passada, que eu estou super curioso para ver as linhas que vão sair. Então, o governo sim está buscando, acho que o setor privado sim está buscando, e vai ser um caminho sem volta. Então, contente de poder contar um pouquinho da nossa experiência aqui. Obrigado de novo. Obrigada, Felipe. Eu também acredito que será um caminho sem volta. A gente espera que seja um caminho sem volta. Acho que nunca se discutiu com tanta seriedade esse tema como antes, né? Então, a gente acredita nisso mesmo, né? E, Marcelo, por favor, se você quiser fazer suas considerações finais, né? Como engajar aqui a nossa população, né? As nossas empresas, de fato, implementarem essas boas práticas. Bom, pessoal, obrigado. Felipe, então já fica o convite lançado aqui, conte conosco, tá? E vamos interagir. A gente realmente, cara, está muito engajado aqui. O nosso papel é fomentar que os cases aconteçam, né? E que as coisas elas se dão assim, né, na sociedade, né? Esse papel de governo de fazer que as coisas aconteçam. Então, ó, acho que um ator como vocês, nesse nível de maturidade, que possa dar esse próximo passo, né? Se vocês quiserem conversar, estamos à disposição aqui para conversar. Isso fomenta o mercado, isso faz com que o mercado aconteça, isso cria a realidade, né? E a gente está muito interessado em que isso ocorra, né? E eu acho que ele sinceramente, para ir de maneira bem objetiva, eu acho que o que a gente está precisando agora é o walk to talk, sabe? É realmente, sabe? Faça para poder falar, né? Porque o mundo é meio cíclico e a gente que já está faz tempo trabalhando com isso, eu estou indo para 20 anos aí nessa área e a gente já viu ciclos acontecerem onde você fica só com muita fala, muito discurso, né? E as coisas não acabam se efetivando alinhadas ou na amplitude do discurso. Embora a gente tenha tido uma evolução desse tema muito grande em termos históricos, né? Desses temas em termos históricos, mas a minha sensação é que realmente a onda agora é uma onda firme, é uma onda relacionada e atrelada a ações efetivas, né? A gente está realmente num momento de ações efetivas, né? Então, a maneira de contribuir para essas questões é realmente fazer, é realmente se engajar, né? É realmente a pessoa física se engajar nisso, né? A pessoa jurídica se engajar nisso, né? Mas fazer mesmo, e não só parecer, né? Mas o realmente fazer, tá?
Então, eu queria também deixar esse agradecimento para todos. Novamente, nos colocar à disposição. A minha atuação aqui no Ministério está muito atrelada com questões internacionais e acho que casos, assim, todos os casos que mostram as boas práticas brasileiras e o quanto que a gente tem de conhecimento, de desenvolvimento, né, de dia a dia, né, sustentável nas nossas operações brasileiras, no país como um todo, né, tudo isso é extremamente bem-vindo. Cases como esse, né, e não preciso contar para ninguém como é que andam as narrativas por aí mundo afora, né, mas a gente realmente, as ações, elas têm que acabar prevalecendo sobre as palavras, no final das contas. Por isso que eu acho que nós estamos num momento realmente muito importante de ações concretas, ações reais, né, e mostrar mesmo quem está comprometido, né, e quem realmente quer fazer de forma efetiva, né? E, ao mesmo tempo, todos nós estamos super engajados e preocupados em como é que a gente mantém esse grande ativo ambiental mundial, né, que são as florestas nativas dos diversos biomas brasileiros. Tá? Então é isso, pessoal. Agradeço bastante. Contem conosco aqui, vamos em frente aí. E não só agradeço, mas eu peço engajamento de todos. E como o Joaquim falou, o governo é uma máquina enorme, 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 né? E acho que é uma máquina enorme, mas ela é feita de pessoas, né? E assim como as grandes empresas, então assim, nós precisamos nos engajar, nos comprometer, nos apoiar para que as coisas aconteçam e para que as agendas evoluam. Com certeza, Marcelo. Obrigada aí pelos seus comentários. Eu acho que você reforçou e tocou em assuntos bastante importantes, né? Então, acho que tem que ficar realmente sendo cada vez mais reforçado e ficar na mente de todos, né? O quanto isso é importante. Vibas, algum comentário final? Na verdade, não é um comentário, é um disclaimer, tá, gente? Eu pedi para todo mundo fazer perguntas e vieram muitas perguntas. Então, assim, não pensem que nós estamos menosprezando nenhuma delas. É que a gente fez a primeira edição ESG em 1 hora, essa teve 1h40, a gente vai ter que pensar numa terceira em talvez 2 horas. A gente está errando de mencionamento aqui. Acho que o papo é muito interessante, a gente acaba realmente falando de temas que a gente gosta muito. Então, assim, só para dizer que as perguntas que não foram respondidas, nós vamos encaminhar para os palestrantes, tá, gente? E a gente tem um e-mail de todo mundo que se inscreveu e eles respondem diretamente para vocês. No mais, eu acho que agradecer a participação de todos, é um prazer estar aqui, como eu sempre falo, estar conversando entre amigos, né? E vamos agora aguardar a próxima edição aí do Jornada ESG. Muito obrigado a todos aí pelos insights, pela participação. Um prazer tê-los conosco aqui. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigado. Estamos à disposição aqui. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigado.